Olá, crianças! Bom dia com Jesus! Estamos aqui em mais um domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vocês estão bem? Nós estamos morrendo de saudade de vocês, hein? Vamos ouvir a historinha de hoje. Hoje tia Roberta trouxe uma história, uma parábola. Você já sabe o que é parábola. Parábola eram histórias que Jesus contava para o povo e com essas histórias ele queria deixar um ensinamento para nós. Ele contava uma história e depois ele dizia o que significava, para que a gente usasse essa história e aplicasse esse ensinamento na nossa vida. E a parábola que a gente vai escutar hoje se chama a parábola dos talentos. Sabe onde fica essa parábola, crianças? Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 14 a 30. Procura aí na sua Bíblia, hein? Depois lê bem devagarzinho, com atenção, que você vai ver a parábola dos talentos. Tia Roberta vai contar para você agora essa parábola. Você sabe o que é talento, criança? Talentos, olha, dons e talentos são presentes que Deus nos dá. São dádivas, são presentes que Ele dá na vida da gente e que a gente tem que trabalhar esses dons e talentos. A gente tem que colocar em prática esses dons, esses talentos que Deus nos dá. E ele contou a seguinte parábola. Jesus contando a parábola, hein? E ele contou assim: existia um homem muito rico. Ele tinha muitos bens, muitas posses, né? E ele precisou se ausentar da sua cidade. Ele precisou passar um tempo fora. Mas ele chamou os seus empregados porque ele queria que aqueles empregados administrassem os talentos. Os talentos naquela época, olha, eram os bens, né? Os bens daquelas pessoas, tipo as moedas, né? O dinheiro, né? Algo valioso que ele queria que os empregados tomassem conta. E ele chamou 3 empregados. Para o primeiro, ele deu, 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu 5 talentos. E ele deu esses 5 talentos para o primeiro empregado. E pediu para ele cuidar bem dos talentos, hein? Para o segundo empregado, ele deu 2 talentos, tá vendo? 2 talentos. Para o terceiro empregado, ele deu 1 talento. Ah, tia, por que um recebeu mais, outro recebeu menos? O homem deu segundo a capacidade deles. O que recebeu 5 era porque ele tinha condições de administrar 5 talentos. O que ele deu 2 só tinha condições de administrar 2. E o que ele deu 1 é porque ele tinha capacidade de cuidar de um só, tá certo? E aí ele foi embora, foi para outra cidade, resolveu o que tinha de resolver, passou o tempo por fora. E aí o que foi que os empregados fizeram? O que é que vocês acham, crianças? Será que eles cuidaram bem dos talentos que o patrão tinha deixado? E o patrão era um patrão muito exigente, hein? Aí o que recebeu 5 talentos disse assim: meu patrão é exigente, eu vou trabalhar e eu vou conseguir multiplicar esses talentos. E ele trabalhou e ganhou mais talentos do que ele recebeu. O que ganhou 2 talentos pensou assim também: eu já sei, meu patrão é muito exigente, eu vou trabalhar e vou multiplicar os talentos que o meu patrão me deu. E começou a trabalhar. Já o terceiro, o que recebeu apenas 1 talento, pensou assim: meu patrão é tão exigente e vai que eu perca, né? Ele deve ter pensado assim: se eu perder, se alguém me roubar, como é que eu vou dar conta desse talento, né? Já sei, eu vou enterrar esse talento, assim quando ele voltar eu devolvo o talento que ele me deu. E os dias foram passando e quando o patrão voltou, o patrão chamou os empregados para saber o que eles tinham feito com os talentos. Aí chamou o primeiro empregado. Aí ele chegou, mostrou: olha, crianças, me abaixei. Quantos talentos ele recebeu? 5 talentos. Quando o patrão chegou e disse assim: cadê os talentos que eu te dei? Aí ele: olha, patrão, eu trabalhei e eu multipliquei os seus talentos. O senhor me deu 5, mas eu estou lhe devolvendo, olha, crianças, mais 5. Ele conseguiu lucrar mais 5. Então 5 que ele recebeu com mais 5 que ele lucrou, olha, ele conseguiu dar para o patrão 10 talentos. Olha que coisa linda. E aí o patrão disse assim: servo bom e fiel. Olha que coisa linda ser chamado assim, né? Servo bom e fiel, você trabalhou, você não foi preguiçoso. Quanto mais você tem, mais lhe será dado, né? Então vem, alegre-se comigo. Ficou feliz.
Aí veio o segundo empregado, e você? Aí ele, quantos talentos ele recebeu, crianças? Quantos foram? 2 talentos, tá vendo? E na hora de entregar, ele também trabalhou e ele entregou quantos talentos? 4, ele também multiplicou os talentos do seu patrão. Olha, patrão, o Senhor me deu 2, mas eu trabalhei, eu cuidei e eu multipliquei. Eu estou lhe dando mais 2, então 2 com mais 2, 4 talentos. E o patrão ficou muito feliz, e disse assim: servo bom e fiel, que coisa boa, eu fico muito feliz, venha, alegre-se comigo. E ele foi. E aí chegou a vez do terceiro, crianças. Quem lembra quantos talentos ele recebeu? 1 talento. E você, meu servo, meu empregado? Aí ele chegou e disse assim: patrão, o senhor me deu 1 talento, mas eu fiquei com receio, né? Fiquei preocupado. E como eu sei que o senhor é muito exigente, eu enterrei esse talento para eu lhe devolver certinho do jeito que o senhor me entregou. Aí o patrão disse assim: servo mau e preguiçoso, tá vendo? Pois você não vai se alegrar comigo. E pediu aos outros servos para retirarem dele aquele talento. E sabe para quem é que foi aquele talento dele? Foi para o que tinha multiplicado mais, o que tinha feito 10 talentos. E aquele talento dele foi dado para o que tinha conseguido mais talentos. E ele disse o quê? Afasta-te de mim, né? E ele foi embora. Olha a parábola que Jesus contou. Sabe o que é que a gente aprende com essas crianças? Com essa história, meus queridos? Essa parábola. E a Roberta vai ler mais um versículo para vocês. Fica lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui, crianças? Que a gente tem que cuidar dos talentos que Deus nos dá e multiplicar, tá vendo? E ajudar os outros, cuidar desses talentos, né? E ajudar os outros e fazer com que esses talentos se multipliquem e alcancem as outras pessoas. Tia Roberta vai explicar agora. Sabe quem é o patrão? É o nosso Deus. Sabe quem são os empregados? Somos nós. E esses talentos, que foram as moedinhas que eles receberam, são os talentos que Deus nos dá, os dons que a gente tem. Você sabia que na casa de Deus todos nós temos dons? Tem crianças, tem adultos, todo mundo, não só os adultos, vocês também. Tem criança que tem o dom de desenhar, tem criança que tem o dom de orar, tem criança que tem o dom de cantar, tem criança que tem o dom de cuidar dos animais e da natureza. Tem criança que tem o dom de ajudar as pessoas, de fazer doações. Olha quantos dons e quantos talentos Deus nos dá. Você sabe qual é o seu talento? Qual é o dom? Qual é o presente que Deus lhe deu para que você cuide e multiplique? Então você vai pensar nisso hoje e você vai fazer isso. Se você tem o dom de cantar, cante na igreja, cante em casa. Se você tem o dom só de ouvir as pessoas, às vezes as pessoas querem só ser ouvidas. Sente, converse. Você tem o dom de ajudar o próximo, de fazer doações? Veja, doe brinquedos, doe roupas, ajude o próximo. Qual é o dom que você tem? Então é isso que a gente aprende. A gente não pode ser preguiçoso, sabe por quê? Porque se Deus nos deu um dom e eu guardo esse dom e não uso, ele vai ser retirado de nós. E aí sabe o que vai acontecer? Vai ser dado para aquele que tem mais talentos. Ele tem mais talentos, mas ele usa, mas ele vai ganhar mais talentos e Deus vai ajudar ele a cada dia mais. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que usar os nossos talentos, tá certo? Então use o seu talento, o talento que Deus deu a você. Você tem dom de orar? Ore em todo lugar. E aí você ora, continue orando. Esse é o talento que Deus lhe deu. Use esse talento. Você tem talento de escrever? Escreva cartinhas, fale de Jesus. Você tem o talento de evangelizar? Conte de Jesus para as outras crianças no seu prédio, na sua casa, na sua rua, na sua escola. Então a gente sempre tem um talento. Todos têm talento, hein? Pode ser qualquer um talento. Todos têm, né? Não existe ninguém sem talento. Então vamos usar esse talento, porque quando Deus nos perguntar, já pensou quando a gente for pro céu? E o seu talento você usou? O que é que você fez? Você enterrou? Deixou esquecido? Não, aí ele vai dizer servo mau e preguiçoso, vai embora, né? Não, a gente tem que dizer, usei sim, Deus, os meus talentos. E Deus vai dizer o quê? Servo bom e fiel, venha e alegre-se comigo, tá
certo? Então você aprendeu hoje que você tem um talento dado por Deus e que você tem que usá-lo, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós. Nos ajuda, ó Deus, a não enterrar os nossos talentos, a não deixar os nossos talentos de lado, mas que a gente possa usar os nossos talentos com os nossos próximos, que os nossos próximos possam aprender com a gente sobre o seu reino. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida de nós. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo. Bom domingo.